An evil queen sent a bunch of fairy tale characters here. Yeah, and now they're trapped. You're gonna bring back the happy endings. Fala pessoal, então aqui é o Gustavo do OutBR e eu voltei com mais um podcast depois de... Tá bom, tem muito tempo que eu não gravo, porque todo mundo da equipe, sempre que eu tento falar com alguém, sempre tem um problema, então pra gente fica complicado gravar, sempre. Mas, pra não deixar você sem podcast também, vou gravar um aqui sozinho, curto, só pra fazer alguns comentários e uns esclarecimentos aí sobre o site. Mas é coisa rápida, então vamos lá. Eu não vou nem ler os comentários do último podcast, porque já tem tipo uns 2 meses que eu gravei. Mas eu vou comentar umas coisas que aconteceram aí, umas notícias novas e outras coisas mais. Então tá, vamos lá pra leitura de notícias do site. Olha só, sobre as notícias, a principal, pelo menos na minha opinião, a principal notícia que saiu aqui, ó, recente, foi que o personagem Jefferson, chapeleiro maluco, vivido pelo Sebastian Stan, ele vai poder ter uma série só dele, chamada spin-off, pra quem não sabe. Um spin-off é uma série, assim, derivada de outra, tá? Então seria o que o chapeleiro maluco teria, um spin-off de Once Upon a Time. Só que mesmo com essa possibilidade, mesmo na besta pensando nisso, nada garante que vai ser o Sebastian Stan que vai interpretar o personagem, porque tipo, ele tem uma agenda muito cheia. Mas eu realmente espero muito que tenha essa série e que o Sebastian Stan seja protagonista, porque eu não acho que teria graça fazer um spin-off do Chapeleiro Maluco se não fosse feito com o Sebastian Stan. Então... vou torcer pra ser ele, né? E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que vai ser legal uma série dessa? Ou vocês acham que, sei lá, meio babaquice? Comentem aí embaixo, aqui no próximo podcast, que eu vou tentar prometer pra vocês que vai sair semana que vem. Vou ler os comentários de vocês aqui embaixo, né? Então tá, outra notícia que saiu foi a imagem do episódio The Miller's Daughter. Pra quem não é muito bom de inglês, significa a filha de moleiro. E mostra a Cora jovem com o Rumpelstiltskin. Vou pedir 1 minuto pra vocês, porque minha gata tá pulando no meu teclado. Pera aí. Voltei, desculpa. Então, essa imagem do episódio The Miller's Daughter mostra a Cora assinando um contrato com o Rumpelstiltskin. E pra quem não sabe, pra quem não conhece a história do Rumpelstiltskin é uma moça, o pai dela tendo que impressionar o rei, dizendo que a filha dele transformava palha em ouro. Acontece que a filha dele não transformava palha em ouro, era a conversa fiada do pai dela. Então, o rei leva a filha dele pro castelo e fala que se ela não transformar toda a palha em ouro, ela morreria, ele ia matá-lo. E a moça fica lá desesperada e quem aparece pra ajudar? Rumpelstiltskin. E eles fazem um acordo, a moça promete pro Rumpelstiltskin que ela daria o bebê pra ele se ele transformasse toda a palha em ouro. Isso depois ela dá pertences como joias, as únicas coisas que ela tinha. O bebê é a última coisa que ela oferece pra ele. E aí, tudo bem, o rei fica impressionado, se casa com ela... E ela vive feliz da vida, mas quando a filha dela nasce, Rumpelstiltskin vai atrás e diz que ele quer que ela cumpra a parte dele no trato. Então, ele diz que só não pegaria o bebê se essa moça pudesse descobrir o nome misterioso dele. Né, que não, vamos dizer, não é um nome muito fácil, né? Rumpelstiltskin. Não é o nome assim mais fácil do mundo. Mas ela acaba descobrindo e fica com a filha. E é isso que eu tenho certeza que vai acontecer no episódio 16, porque se vocês separarem na foto, a Cora, ela tá atrás de um tanto de palha no que parece ser um porão, exatamente como na história original. E é isso que vai acontecer. A gente já viu no episódio 2 dessa temporada, o episódio We Are Both, que o Rumple, a Regina havia sido prometida a ele. Então é lógico que essa vai ser a história. E também é lógico que Oat vai fazer essas modificações pra história pra adequar a trama. Mas no geral vai ser isso, né? Eu não sei se vai ter esse negócio do nome, se ele vai pedir pra Clara descobrir o nome dele.
Mas tudo bem, né? Vamos ver aí o que os produtores, né, vão dar pra gente. Outras imagens que saíram foram os estilos do episódio The Queen is Dead. Meu Deus, a minha gata não tá deixando eu gravar o podcast. Peraí que eu vou ter que tirar ela daqui. Voltando aqui agora, eu tive que colocar a minha gata no chão, porque ela é meio desequilibrada. Saiu os estilos do episódio 215, The Queen is Dead. Quando esse episódio foi lançado, os Evil Regals, que são os fãs da Regina, ficaram desesperados, achando que poderia ser nossa diva maior, Regina Mills, né, que ia morrer, já que o episódio The Queen is Dead significa a rainha está morta. Poderia também ser a Cora, muita gente achou, mas pelos estilos, né, que já foram liberados há bastante tempo, a gente vê que a mãe da Branca de Neve, que inclusive é parecidíssima com a atriz que faz a Mila, esposa do Rumple, ela tá no leito e ela tá morrendo. Então The Queen is Dead vai se tratar dela. Então eu não acho que a Cora nem a Regina vai morrer. Eu pelo menos não acho. E a gente vê também que o Charming, não mentira, Snow, né, e o Charming estão com a adaga do Rumpelstiltskin, que provavelmente a Cora, né, e a Regina tinham pegado. A gente vai ver aí o que ela vai fazer com essa adaga, porque o Rumple tá em Manhattan ainda, se encontrando com o Newfire. Eu vou chamar ele de Newfire porque ele é o New e é o Bay, então vamos misturar aqui, o Newfire. Outra notícia importante foi, lógico, as promos do episódio The Queen is Dead, que vai ser exibido daqui a uma semana, graças a outro maldito hiatus, que dessa vez deu-se, né, por causa da exibição do Oscar ontem. Então é até aceitável esse hiatus, eu não fiquei tão revoltado. Mas, né, continuando aqui com o podcast, a promo mostra, o principal fato da promo pra mim, é o Hulk indo em Manhattan. Hulk, né, pra quem não sabe, é o Gancho, o Capitão Gancho. Ele vai a Manhattan e ele esfaqueia, né, com o gancho o o Rumpelstiltskin, o Sr. Gold. E assim, eu fico me perguntando como que um cara com um gancho na mão, vestido de pirata, sem documento, sem nada, consegue viajar de um estado que é o Maine para o estado de Nova York, onde fica Manhattan. Isso foi levantado por um leitor, corrija-me se eu estiver errado, mas acho que foi o MRC. E eu concordo plenamente com ele. Eu acho que foi um desleixo da série ter feito com que a Emma e o Gold conseguissem levar o Henry para fora do estado sem um documento. Quer dizer, no nosso mundo, onde que isso é possível? Ele ia precisar de um documento. A não ser que o Rumple tenha arranjado os documentos, né? Feito magia. Então eu acho que a série tinha que ter pelo menos ter mostrado isso pra não deixar a desejar nesse aspecto. Porque o episódio de Manhattan pra mim foi um dos melhores da temporada, foi perdendo pro The Queen of Hearts. Quem leu a review sabe disso. E eu achei isso meio desleixo, né? Mas vamos ver aí, espero que eles expliquem a questão do Hulk ir pra Manhattan, né? Do Maine pra Manhattan. Então, e na promo canadense acontece assim, o maior fato de todos. O Neil, ele fala pra Emma que ele conhecia o Hulk e que essa era uma longa história que explicaria por que ele não tem mais de 100 anos, né? Porque assim, a Cora estava nova quando o Rumple conheceu ela, então, né, já faz bastante tempo. E isso levanta a hipótese que eu aposto com tudo, tá? O Neil, além de Bellfire, né, ele também é um Peter Pan. Então o nome dele vai ser Newfire Pan, né? Vamos dizer assim. Porque ele teve na Terra do Nunca, conhece o Hulk. E nas histórias clássicas, todo mundo sabe, todo mundo pelo menos que teve infância, sabe que o Capitão Gancho é o maior inimigo do Peter Pan. E o maior inimigo do Hulk, né, na história de Once Upon a Time, é o Rumple. Então, nada mais lógico seria do que na Terra do Nunca, o maior inimigo do Hulk ser, na verdade, o Peter Pan, que é filho do Rumple. Eu acho que ia ser perfeito. Eu tô meio por fora, eu até peço desculpa, né? Vocês devem estar achando aí como que um dos administradores do OTBR tá por fora disso, mas eu realmente tô por fora, desculpa. Dos direitos autorais do Peter Pan, que estavam como hospital, né, pra crianças com câncer. Mas parece que a Disney já pegou os direitos. E como a ABC tem, né, rolo aí com a Disney, se a Disney tiver os direitos do Peter Pan, automaticamente o Once Upon a Time pode introduzir o personagem na série. Eu acho que foi isso que aconteceu, né?
E eu espero muito que esse personagem seja introduzido, porque é um personagem que eu tô esperando muito. Ele e a Ariel, né, a pequena sereia. Outra coisa que já foi postada já tem um tempinho, acho que foram umas imagens dos bastidores do episódio 16, que mostra o August, todo mundo pode ver que tem o rosto dele tá com umas coisas meio estranhas. Aquilo ali, pra quem não sabe, como são feitos os efeitos especiais, ou melhor, os defeitos especiais, né? Porque, não, desculpa, eu não vou falar mal dos efeitos especiais de Once Upon a Time, porque eles estão melhorando, realmente eles estão melhorando muito. E todo mundo sabe também que o ABC não é um canal tão prestigiado quanto, né, HBO e esses, então a gente tem que relevar os efeitos, né? Realmente reflete melhor. Os efeitos de hoje estão aceitáveis, eles estão melhorando e eu espero que melhore, né? Mas eu quero falar aqui, o August está com aquelas coisas no rosto porque aquilo vai transformar o rosto dele no rosto do Pinóquio, no rosto de madeira. E a gente vê também a fada azul com a varinha e logo depois a gente vê o ator que fez o August criança. Ou seja, sim, é praticamente confirmado que o August vai voltar a ser uma criança, o Pinóquio. E eu gostei disso? Não, eu não gostei. A palavra certa não é nem não gostei. Palavra não, frase, né? Não é nem não gostei. Eu odiei. Porque eu não acho que vai ter sentido nenhum a fada transformar ele em criança. Ok, o Henry vai ter um amiguinho. Embora ele já tenha lá a Grace, que eu desconfio que ele deu uns pegas na Grace. Não, mentira, eu não acho isso. Desculpa aí. Mas aqui, eu acho, ele vai voltar a ser criança, vai ser um amigo do Henry, a gente já viu. Mas eu não gostei não, mas, né, fazer o quê? Isso eu acho que é porque o ator que faz ele, que inclusive eu esqueci o nome aqui agora, como é que é? Eu esqueci, tava com o nome dele aqui na cabeça agora, mas eu esqueci. Enfim, o ator parece que ele fechou o contrato pro elenco fixo de uma outra série que vai estrear. Então ele não podia ficar nas duas séries ao mesmo tempo. Então, pra não jogar o personagem no lixo, é o que eles tiveram que fazer, infelizmente. Agora, acho que vai ficar uma coisa meio estranha, porque, assim, ele já viveu bastante tempo, ele é até um pouquinho mais velho que a Emma. Como que, assim, ele já viveu muita coisa que crianças não viveram. Então, sei lá, talvez que ele tenha vontade de fazer alguma coisa, assim, de adulto que uma criança não vai poder fazer. Eu acho que não vai ser muito legal pra ele, né? Eu não preciso nem citar essas coisas aqui, né? Como bebê e tal, mas, enfim. Eu acho que se for, não vai ficar muito bom, né? Mas é melhor do que a gente perder o personagem do Pinóquio, com certeza. E é isso, acho que é só isso que eu tinha pra comentar, né? Pelo menos só isso que está no roteiro. Mas tudo bem, né? Eu vou agora pra... Oi, desculpa, gente, é porque eu tive que dar mais um corte aqui. Porque tá tendo uma reunião de condomínio aqui no meu prédio e meus condôminos, eles são meio desequilibrados. Então eu fui ver o que estava acontecendo lá. Mas, infelizmente, não estava acontecendo nada, eu saí daqui à toa. Mas, beleza. Então eu acho que é isso, né? Não tem mais muita coisa pra falar. Basicamente tem mais uma foto, dos bastidores do episódio The Queen's Dead, que mostra o Neil, o Henry e, né, a Emma, eles estão lá. E isso me lembra também de falar sobre o episódio de Manhattan, né? Porque o episódio de Manhattan fez algumas revelações que, por exemplo, o Rumple, ele não assim, quebrou a perna porque ele era covarde, assim, não queria participar da Guerra dos Outros. Ele só quebrou pra não deixar o filho dele sem um pai, porque a Seer, né, a vidente, ela tinha dito pra ele que as consequências dele na batalha iriam deixar o filho dele sem pai. Ironicamente, foi exatamente o que aconteceu, independente das escolhas que ele fez. Porque provavelmente se ele fosse pro campo ele teria morrido. E ele ficou sem o filho dele de qualquer jeito, porque as consequências, né, fizeram isso acontecer. Ele virou o Senhor das Trevas pra deixar de ser o covarde, e por causa disso o filho dele veio pro nosso mundo, né, o Neil. Então, foi isso. Mas antes da Seer morrer, sim, ela morreu. Tem gente que ficou em dúvida se ela morreu, mas ela morreu. Inclusive, ela não é aquela bruxa cega do episódio 2, que eu acho que, inclusive, eles estão ignorando muitas coisas da primeira temporada. Eu acho que tá sendo um furo grande, eles estão esquecendo todos aqueles vilões que foram mostrados lá no segundo episódio.
inclusive dessa bruxa cega, muitos, enfim. Do caso da Catherine, como eu sempre falo aqui, né? A Catherine, acho que ela desapareceu, não sei o que ela fez da vida dela. E também eu tava revendo ontem o episódio Dreamy, que vocês todos devem saber que é o episódio que eu menos gosto. Mas revendo, eu vi que ele não é tão ruim igual eu pensava. Eles esqueceram daquela nova, velho, da fada nova. Cadê aquela mulher? Né, o Grump já tá lá, né, Forever Alone, Storybrooke, beleza. Storybrooke e nada, né, eu não sei como que ele vai, né, tomara que ele reencontre a nova, acho que eles até formam um casal bonitinho juntos, né. Tá, mas voltando a falar que depois da Cia morrer, ela fala que o garoto que uniria o Rumple ao Bay, que no caso é lógico que é o Henry, também seria sua ruína. E o que o Rumple fala? Então, é só matar ele, né? Não, acabou, vou matar ele. Mas o Rumple, mal sabia o Rumple que esse garoto seria um neto dele. Então eu acho que ele ficou assim, numa situação bem foda. Desculpa até falar assim, mas ele ficou numa situação muito foda. E eu duvido que ele vai matar o Henry. Não acho, não. Eu não acho que o Rumple vai chegar a esse nível de maldade, não. Tá, o Rumple é um vilão, o Rumple é mau, mas depois que ele encontrou o Neil, ele ficou com o coração meio mole. Embora a Emma tenha quase levado o bengalado dele lá no episódio 14, mas eu não acho que ele vai ter coragem de matar uma criança, não. Eu duvido muito, né? E o podcast já deu 17 minutos aqui, né? Nem acredito que eu já falei por esse tempo inteiro. Como eu disse, esse é um podcast pequeno, é mais pra avisar que eu tô vivo, tá? Que o podcast não acabou. E pra terminar, queria perguntar pra vocês, assim, o que vocês acham do porquê o Rumple usa tanto aquela bengala. Eu não sei nem por que ele precisou de magia de volta pra Storybrooke, porque assim, ele não precisa de magia, porque ele já tem a bengala dele. Ele já bateu naquela bengala no Mo French, que é o pai da Bella, já bateu no Hook, já bateu no Smee, quase bateu na Emma, quase empalou aquele cara do aeroporto com a bengala. Eu acho que assim, eu acho que foi inclusive uma cláusula do contrato dele com a Regina. Eu quero uma bengala pra bater nas pessoas quando a maldição vier. Tá, eu sei que isso é um comentário ridículo, desnecessário, mas sei lá, né? Pelo menos tá passando tempo aqui. E é isso, galera. Esse foi o podcast do TBR de hoje. Teve, né? Foi pouco, né? Foi pequeno, mas só pra avisar que o podcast não acabou, tá? Eu vou continuar gravando, ainda que seja sozinho, igual eu fiz hoje. Melhor do que nada, né? E pra terminar, eu queria pedir pra vocês acessarem meu vlog, que não tá legal. Eu admito que o meu vlog não tá muito bom, né? Mas aos poucos eu tô melhorando, agora eu tô fazendo os vídeos com uma qualidade melhor, né? E é isso, galera. O vlog eu vou deixar, né, aí embaixo, ou na descrição do vídeo, e também no post do TBR. E se vocês quiserem acessar, é youtube.com/como assim o vlog. Assistam os vídeos, inscrevam-se lá e é isso. Obrigado aí por assistir o podcast até o final. Continue ligado no OTBR para mais informações. E falou, até o próximo podcast. Não deixem de comentar esse aqui também, porque no próximo podcast eu vou ler os comentários de vocês. E é isso. Antes de encerrar, eu queria só esclarecer uma coisa. No último podcast, que foi com o Henrique, a gente havia falado que os fãs poderiam participar do próximo podcast do OTBR. E isso é verdade, a gente não deixou a ideia de lado. Só que o que acontece? Teve uma confusão aí de e-mail, por causa que no post, no vídeo do podcast, a gente havia divulgado um e-mail que é o oncepanaTimeBrasil@hotmail.com. Esse e-mail a gente acabou com ele. É por isso que hoje não teve participação de fã no podcast, porque a gente recebeu alguns e-mails, mais de 10 e-mails, pelo outro e-mail, por esse oncepanaTimeBrasil@hotmail.com. A gente não vai usar mais ele, pelo menos não pra isso, e nem o e-mail do Gmail, porque o e-mail do Gmail é pro fã do mês, né? Eu acho, porque não sou eu que organizo o fã do mês, são o Dalvan, eu acho que organiza. Mas pra participar do podcast, e assim, vai ser legal, participem, gente. É legal uma entrevista com os fãs. Não precisa ficar com vergonha, não. Tipo, minha voz é feia, minha voz é isso. Olha só minha voz. Eu vou fazer 14 anos, eu tenho voz de uma criança de 10. Mas, né, não tem problema, né? A gente tem que tentar. Basicamente, pra você participar, tem que ter microfone no seu computador ou no seu notebook. O notebook, né, sempre tem um microfone, então se você tem um notebook, você vai ter um microfone.
E se você tem um computador também, né, e comprou lá, é só isso. Você tem uma conta no Skype. Se você não tiver, é simples criar, tá bom? Não tem mistério. E enviar um e-mail para equipe@onceupon-a-time-brasil.com, tá? Vou repetir aqui, equipe@onceupon-a-time-brasil.com. Aí você envia, né, o porquê que você quer participar do podcast, manda seu endereço no Skype, que semana que vem eu vou sortear um e-mail para participar aqui com a gente, tá? E não tenham vergonha. Aproveitando aqui também para divulgar, né, sei lá, alguma reclamação sobre as reviews, sobre o podcast, ou sugestões, assim, que não são coisas, assim, tão relacionadas ao site, são mais relacionadas aos meus posts, né, que no caso são as reviews do podcast, eu vou comentar ali sobre o site. Vocês podem me enviar por e-mail, pelo meu e-mail do site, que é gustavo@onceupon-a-time-brasil.com. Qualquer sugestão ou reclamação, manda pra lá. Se você quiser mandar me xingando, mandando me ferrar, você pode mandar pra lá, tá? Não tem problema. E é isso, Onsters. Aí um grande abraço. Semana que vem eu comento o episódio The Queen's Dead. E falou. Tchau aí pra todo mundo e fiquem ligados no site.